Bom dia a todos. Nós estamos dando início, né, a um encontro concebido, na verdade, entre a Fundação Municipal de Saúde de Niterói e a Universidade Federal Fluminense, né? É um encontro, na verdade, que visa, né, não só essa participação, né, coletiva aqui de todos, né, de todos reunidos em torno das questões, né, da organização da atenção às doenças cardiovasculares do município de Niterói. E para tal, nós já estaríamos, na verdade, já com algum atraso, compondo uma mesa inicial, né, de algumas pessoas, né, implicadas, né, ao longo das suas vidas nessa questão, e que a gente gostaria de ver representando, na verdade, esse encontro numa mesa principal. Então, eu gostaria de chamar, no primeiro momento, o nosso secretário de Saúde, doutor Alcamir Issa, né, para que ele possa estar recebendo a todos os demais. Como segundo componente da mesa, né, e como pessoa importantíssima em todo esse processo, né, que ajuda a fomentar todas essas questões, e realmente assim se sentindo muito responsabilizado, né, nas questões municipais, né, e nacionais, doutor Evandro Tinoco, coordenador do curso de pós-graduação da área de cardiologia. Como representante da área de saúde na Câmara dos Vereadores, eu gostaria de estar chamando uma pessoa muito presente em toda a nossa questão da saúde, uma atuação bastante séria, doutor Filipe Peixoto. Como representante da Universidade Federal Fluminense, eu estaria chamando aqui o doutor Antônio Cláudio Luca da Nóbrega, que a gente também tem todo prazer de estar recebendo aqui. E como representante do Conselho Municipal de Saúde, a gente está convidando o doutor Glauco Barbieri, que também é diretor dessa instituição, que é a Associação Médica Fluminense. Eu gostaria de estar passando, na verdade, a palavra, né, ao doutor Alcamir. Bom, gente, bom dia. A todos da mesa. Primeiro eu queria dizer que é uma satisfação muito grande a gente dar um início. Acho até que a gente lamenta que com 6 meses de atraso, porque eu acho que a intenção nossa, desde que a gente entrou na nossa gestão agora na Secretaria de Saúde, foi sempre trabalhar com planejamento, trabalhar com metas. E eu estou brincando, falar de atraso, obviamente 6 meses, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente já vinha nessa luta, mas eu estou falando que, para mim, cada mês que passa é um desespero quando a gente consegue ver que está chegando no final do ano, e a gente vê que tem muita coisa para ser realizada. Eu vou falar um pouco, é rápido, mas eu vou falar algumas coisinhas que eu acho que são bem importantes. Quando nós assumimos a Secretaria de Saúde, a primeira preocupação, lógico, formar uma equipe que tivesse todo mundo com mesmo foco. E eu acho que isso aí, de início, foi obtido. Hoje em dia, eu acho que nós temos uma equipe que está trabalhando muito, coesa. Eu acho que isso daí facilita um bocadinho os nossos trabalhos. E uma das primeiras metas da nossa equipe foi conseguir abastecer hoje as nossas unidades de saúde que vinham sofrendo muito com a falta de medicamentos, com a falta de insumos. Nos preocupava muito quando a gente via que essa falta de medicamentos, essa falta de insumos, levava cada vez mais o aumento da procura aos nossos pronto-socorros, às nossas unidades de pronto atendimento. Lutamos muito, tivemos grandes dificuldades. Eu não sei se todos têm experiência no serviço público, mas é muito difícil atingir esse objetivo de completar até mesmo as nossas obrigações. Mas, de uma forma ou de outra, conseguimos hoje em dia abastecer praticamente os hospitais, as nossas unidades, nos medicamentos essenciais, os medicamentos que são da nossa competência para distribuir para a população. E nos dói muito hoje quando a gente vê que as nossas unidades, às vezes, não estão conseguindo cumprir as metas, mas por um problema que já vem se arrastando muito. Por exemplo, nós tivemos uma reunião com a promotoria semana passada, com o Ministério Público, quando a gente ouve do Zé Luiz, o diretor da Azevedo Lima, que hoje um dos grandes nós do hospital é a cirurgia vascular. E aí ele fala, mas o meu problema pior da cirurgia vascular são as amputações.
Ou seja, nós estamos vendo que nós não estamos conseguindo fazer nossa lição de casa. Nós não estamos conseguindo evitar esse tipo de doença chegar aos hospitais. Então, eu acho que de suma importância esse primeiro encontro, quando a gente começa a traçar planos para doenças cardiovasculares, uma doença altamente prevalente, eu não vou falar sobre isso, que todos sabem aí, tem gente muito melhor do que eu para falar sobre isso. E, novamente, a gente vê um dos nossos planos, que hoje eu acho um absurdo, por exemplo, e não é uma opinião só minha, é a opinião do prefeito também, o absurdo que é uma cidade do porte de Niterói, com uma universidade do porte da UF, e elas não trabalharem juntas. Então, hoje, eu acho que essa meta se cumpre aqui, é uma realização que a gente tem, com certeza, todos aqui da Fundação Municipal de Saúde, quando a gente consegue trabalhar planejando um futuro para a atenção básica nas doenças cardiovasculares e o principal, essa parceria com a Universidade Federal Fluminense cada vez se tornando mais forte. Lógico que ela já existe em vários setores, a presença da UF não é só nos prédios, ela está marcante na cidade, obviamente, mas eu acho que isso daí é uma coisa muito importante que hoje eu conto como um ponto principal da nossa gestão. Então eu fico muito feliz desse encontro, espero que ele seja muito produtivo, porque eu acho que isso daí é traçar o futuro para a nossa cidade na saúde básica e também evitando problemas futuros para a população. Eu costumo copiar um pouquinho a frase do Telmo, que ele fala assim: o que falta nesse país não é dinheiro, o que falta é planejamento. Então eu acho que nós temos que planejar para que a gente possa utilizar melhor esses recursos que nós temos aí. Se são poucos ou muitos, a gente vai ver, mas que a gente com certeza vai utilizá-los bem, isso eu tenho certeza. Agradeço a presença de todos e espero que seja muito proveitoso. Muito obrigado. Eu primeiro queria agradecer, em nome da instituição que eu pertenço, que é a Universidade Federal Fluminense, a parceria com a doutora Verônica e o Programa Médico de Família. A nossa parceria de quase uma década é uma parceria que nós temos trabalhado junto ao Programa Médico de Família, tentando decodificar o que acontece do ponto de vista da saúde cardiovascular na cidade. E obviamente, o que nós identificamos é que existe hoje na UF, e aqui estão presentes diferentes atores hoje da universidade. Os alunos da graduação, através da Liga de Cardiologia, eles estão vestidos de branco com o símbolo da Liga de Cardiologia. Esse é um grupo de alunos que estão interessados em extensão, entendendo os problemas da população, querendo participar em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje eles estudam alguns problemas relevantes, vocês vão ter a oportunidade de conhecer os dados de Niterói, que junto com a professora Maria Luísa, do Departamento de Saúde da Comunidade, tem trabalhado com essa questão, e também os dados de poluição de Niterói, que também estão presentes lá fora nos postos. Nós temos aqui alunos de especialização, futuros cardiologistas. Então, nós temos um papel de formar as pessoas, não em cima da literatura que existe nos livros, nem nos cursos que muitas das vezes hoje fazem parte da formação em paralelo do chamado currículo oculto, que ensina o sujeito a responder questões baseado em livros americanos ou livros não condizentes com a nossa realidade. Um segundo grupo de pessoas que estão aqui são professores da UF. Professores que atuam na pós-graduação, professores de enfermagem, de saúde pública, de farmacologia, de fisiologia cardiovascular, que com a liderança do professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, hoje fazem parte de um curso de pós-graduação que tem uma responsabilidade. Nós temos três estados no Brasil que formam pesquisadores a nível de doutorado e mestrado em ciência cardiovascular. Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. E 6 cursos nesses 3 estados. E nós temos um compromisso. O compromisso não é só formar novos talentos e pesquisa, mas também poder colaborar para mudar aquilo que já vem sendo mudado. Os dados de Niterói são dados que mostram uma redução da mortalidade pela doença cardiovascular em 40% nas últimas 3 décadas. Esses dados merecem ser comemorados de um lado, e por outro lado existem muitos desafios. Quais são os grandes desafios hoje? O crescente número de fatores de risco na população.
Ou seja, nós estamos vivendo mais, mas com uma carga potencial de doença grande. Esse dado é o projeto Camélia de Niterói e tem mostrado isso. A agregação de fatores de risco, síndrome metabólica e obesidade e diabetes que levam à doença cardiovascular prematura e, em última análise, a amputação. Então, a janela da prevenção é muito importante. O segundo problema importante é tratar as pessoas que já estão doentes, atender a alta complexidade. Esse é um papel importante que a UF não conseguirá resolver tudo. E nós temos que ter como parceria, e nós temos hoje como parceiro o Dr. Marco Antônio Matos, que hoje é o diretor do Instituto Nacional de Cardiologia. O Marcos está acabando ali a apresentação dele, estaria aqui nessa mesa de abertura, que representa hoje aquilo que é o NIH nos Estados Unidos, o instituto que estuda doença cardiovascular e dita política pública em relação a isso. E esse papel é um papel muito relevante, muito importante, e não tem como o Antônio Pedro estar sozinho na alta complexidade. Tem que ter um outro hospital que possa estar desenvolvendo também a ponta, e nós temos hoje um programa de pós-graduação que interage a UF com o Instituto Nacional de Cardiologia. O terceiro grande problema são os macro-problemas ligados ao quê? Ao desenvolvimento e à veloz urbanização da cidade. Então, essa é uma cidade que tem hoje, não é, níveis de qualidade do ar em 50% dos meses com um nível superior àquilo que a OMS recomenda. Existe um problema acelerado de poluição, que é hoje um grave problema nos grandes centros urbanos. O que leva à poluição aérea? Hipertensão arterial, fibrilação arterial, obesidade e diabetes, doença cardiovascular prematura e infarto. Então, aquilo que era oculto, que a gente teve a oportunidade de ver na Folha de São Paulo, na página do Gilberto Dilmenstein, no último domingo, os dados de São Paulo são aterrorizantes. São extremamente importantes. Poluição hoje é a 10ª causa de morte no mundo e é uma ameaça oculta. E o detalhe, ela é absolutamente democrática. Ela atinge a todos nós. Quer dizer, nós temos aqui no nosso ar dados de partícula de poluição, dados da UF, da geociência e da geoquímica, de partículas que são produzidas em cidades como Campos, por exemplo, e vem parar em Niterói. Então, a corrente aérea, fatores geográficos, o excesso de veículos, isso são coisas que seguramente a gente tem que olhar e ter atenção em relação a isso. E, por último, nós temos um problema, que é a comunicação. Nós temos hoje um grave problema na saúde, que é a comunicação. Nós temos que aproximar as pontes dessa comunicação para que nós possamos ter uma continuidade no atendimento ao sistema de saúde. Então, esse é um desafio que os professores da UF, os médicos da cidade, e quando eu falo médicos da cidade em cardiologia, eu sempre tenho que lembrar a doutora Juliana, que tem um projeto Amigos da Criança lá no Azevedo, no Getúlio, perdão, que tem no Getulinho, onde tem uma unidade de atendimento para as crianças com problema cardiovascular e que muitas das vezes se deparam com o problema da alta complexidade, Marcos. Eu acho que essa é uma pessoa importante para vocês depois estarem se conhecendo e interagindo. A Juliana tem um belo programa onde uma parceria público-privada, através de uma fundação, com transparência, com organização, pode realmente ajudar a alavancar o setor público e isso, com certeza, numa era que cria-se um processo de demonizar as fundações que dão sustentação ao setor público, nós temos que ter, pelo menos, uma responsabilidade de analisar, olhar, mais do que simplesmente ter uma visão preconceituosa ou ideológica, identificar que isso não tem como ser útil. Numa cidade como Niterói, que tem um orçamento de 800 milhões por ano e que a saúde é contemplada com quase 200 milhões de reais, quase um quarto desse orçamento, que é muito acima do que outros lugares e muitas cidades importantes no Brasil têm, não nos resta mais do que R$400 para cada habitante. Isso significa que o secretário é desafiado todo dia a ter que ampliar o possível. E para isso ele tem que ter o quê? Inovação, a hora de gerir o seu sistema de saúde e parceria. Então eu acho que esse desafio, Alcamir, seu não é só seu. Eu acho que a sociedade como um todo e a UF, ela tem que estar lado a lado, e o Antônio Cláudio tem sido um parceiro em recomendar que nós possamos nos aproximarmos e estarmos juntos com você. Bom dia a todos, agradecer aqui o convite, secretário, para participar dessa mesa de abertura.
Para mim está sendo um grande desafio entrar numa discussão de um tema que para mim é novidade. Eu não sou da área de saúde, fui convidado pelos vereadores num processo interno de discussão e provocado pelo secretário para assumir essa comissão. E para mim está sendo muito gratificante em poder conhecer melhor a área da saúde da cidade de Niterói, de compreender a sua complexidade e de encarar o desafio que é essa área da saúde. Nós tivemos, ao longo do mês de janeiro e fevereiro, a partir do momento que a Câmara estava em recesso, decidimos visitar as 70 unidades de saúde municipais. Fizemos uma visita a cada posto de saúde, a cada hospital, até a cemitério, nós carregamos o secretário para visitar. E a gente teve a oportunidade de ver a aflição da população que carece não só do atendimento básico, né? A gente observa, teve uma coisa muito marcante, que é a luta para se conseguir, às vezes, uma consulta com o médico. Em algumas especialidades, cardiologia é uma delas, que tem uma dificuldade de profissionais na nossa rede municipal. Algumas dicotomias, por exemplo, a presença de um médico cardiologista numa unidade básica e numa policlínica de especialidade, ou policlínica comunitária, a gente não encontrar essa especialidade disponível para a comunidade. A gente tem condições de observar o desespero, às vezes, de uma pessoa que precisa de um remédio para pressão e a rede estava desabastecida e muito desabastecida. Alguns medicamentos a gente foi apresentado depois de quase nas últimas visitas e com uma quantidade muito pequena de medicação disponível. A Prefeitura, através do secretário Elcamir, tem se empenhado em restabelecer esses medicamentos. A boa parte da lista básica de medicamentos já foi adquirida pela Fundação e, com isso, a gente observa de uma forma muito clara, né, uma redução de procura por parte lá da Câmara, por parte da população, reivindicando essas melhorias. Mas a gente sabe que esse trabalho é um trabalho de prevenção contínuo. Aquela pessoa que deixa de tomar um medicamento, depois vai parar numa emergência, vai parar no pronto-socorro, trazendo um aumento do atendimento na rede de saúde. Então, essa iniciativa do dia de hoje, em organizar e planejar a questão da prevenção é fundamental. E nós estamos organizando lá na Câmara alguns debates, vamos apresentar alguns projetos de leis até polêmicos. Eu até estava discutindo com uma equipe interna lá a questão do fumante passivo, algumas restrições maiores que a lei federal com relação à questão do fumo, que a gente quer provocar essa discussão, a gente quer trazer, né, a oportunidade de discutir com a população de Niterói alguns dados, e fiquei muito impressionado, doutor, com essa informação a respeito da questão da poluição. A gente, às vezes, não faz essa associação, a gente anda e convive no meio da poluição, acha normal, às vezes se observa nesses dias mais frios, né, quando atravessa a ponte, aquela poluição da cidade do Rio de Janeiro, e só que a gente está indo de manhã normalmente, a gente não vê que Niterói também tem essa poluição. E esses números são realmente preocupantes. Eu acho que a cidade, como a cidade de Niterói, inserida numa região metropolitana, onde você tem uma quantidade imensa de carros, só para vocês terem uma ideia, a frota de Niterói ela tem se multiplicado de uma forma gigantesca, e não só de Niterói, do Brasil todo. A solução para a crise é comprar carro, não é isso? Reduz IPI, bota carro na rua, a cidade fica engarrafada, as pessoas não conseguem mais respirar. A gente precisa fazer uma discussão de uma cidade saudável. Eu acho que a gente tem várias experiências em lugares próximos em que isso está sendo implementado. Lá na Câmara nós tivemos a iniciativa de propor um projeto criando o Estatuto da Bicicleta para estimular as pessoas a estarem fazendo esses pequenos deslocamentos de bicicleta. As pessoas acham que às vezes é um pouco viagem, né? Mas eu, por exemplo, tento o máximo possível vir de bicicleta. Hoje, por exemplo, eu estou aqui de bicicleta. Meu secretário aqui da comissão também costuma utilizar a bicicleta como locomoção. São formas, às vezes, da nossa vida, do nosso estresse, né, que a gente possa deslocar de uma forma ambientalmente mais correta e também exercendo alguma atividade física, porque a gente fica numa vida tão sedentária, tanto estresse, tanta reação na nossa vida, né, secretário, que às vezes ataca o estômago, daqui a pouco vai começar a atacar o coração, e aí eu vou ter que parar lá
Por enquanto eu estou tomando endoscopia, mas daqui a pouco a gente começa a ter outros sintomas. Então eu acho que a cidade de Niterói está dando um pontapé inicial aqui. Fico muito feliz em poder participar dessa mesa de abertura e colocar a Comissão de Saúde à disposição de todos vocês. A gente aqui está querendo aprender, né, e compreender como funciona essa rede de saúde da cidade. E eu tenho certeza que talvez até pela minha incompreensão sobre a questão da saúde da cidade, né, a minha falta de conhecimento técnico da área pode trazer uma oportunidade para uma discussão de quem está na base, no senso comum, vendo as dificuldades do dia a dia da população, que talvez se eu tivesse alguma formação, isso me deixaria um pouco mais blindado, mais compreensivo, mas eu acho que esse sentimento, às vezes até de revolta, e que a gente observa às vezes, pela dificuldade que o sistema de saúde possui, possa contribuir para que o secretário possa fazer uma boa gestão. Em relação a essa reunião, eu quero dizer que o que se tem a admitir é que isso aqui é absolutamente uma coisa formal em relação a algo que não se fazia. Eu sou professor há mais de 40 anos nessa universidade, não se fazia. A prefeitura ficava de um lado, de outro lado ficava a universidade. Havia essa troca aí na emergência de soluções, mas nunca uma coisa de forma efetiva. O novo currículo da nossa universidade, que entrou na década de 90, possibilitou inicialmente e obrigatoriamente que os alunos frequentassem as unidades de saúde básicas da prefeitura. E nós temos, desde nossa união com o INCOR, nós temos uma reunião todo ano da UF com o INCOR, e nós temos tido um momento, uma manhã ou uma tarde, ou às vezes até um dia inteiro, em que nós, juntamente com a doutora Verônica, fazemos uma interface entre a universidade e a Prefeitura e a Fundação Municipal de Saúde. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem demonstrar que essa parceria é importante, é eficiente e que nós devemos mantê-la e sempre promover essas reuniões para que a gente possa mostrar aquilo que estamos fazendo. Hoje, nós vamos ter uma apresentação feita pela doutora Amália Reis, a chefe da nossa unidade coronariana, que vai mostrar aos senhores isso que o vereador Felipe colocou. O Antônio Pedro, depois de 20 anos, voltou à era da cardiologia intervencionista. Ele já está fazendo cirurgia cardíaca e está fazendo também processo de intervenção percutânea, sendo que esses são feitos na base de 1 ou até 2 por dia. E a cirurgia cardíaca está caminhando também para poder abrir o maior número por semana. Nós estamos azeitando as coisas para que isso fique definitivamente, está bem alicerçado, mas o que a gente quer é que tenha também uma continuidade e um número de casos bastante suficiente. Então essa é uma boa notícia que a gente pode dar nesse ano de 2009, quase que 18 anos, com absoluta certeza, depois que isso foi encerrado. Então, na verdade, isso é um conjunto de esforços. Na verdade, a direção do hospital priorizou isso. Sem a direção do hospital priorizar, nós não poderíamos estar aqui falando sobre esse aspecto importante para o ganho da cardiologia da Universidade Federal Fluminense e um ganho também que não é só da Universidade Federal Fluminense, é um ganho também, essa alta tecnologia em cardiologia, é um ganho nosso, de todos. Ou seja, é um ganho da UF, é um ganho da Fundação Municipal de Saúde, é um ganho da sociedade de Niterói. Obrigado. Bom dia a todos. Em rápidas palavras, eu só queria, em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa do professor Evandro, da Fundação, para esse encontro. É realmente fundamental que exista planejamento, e eu queria repetir, de certa forma, as palavras do secretário, de que feliz da cidade que tem uma universidade, mas infeliz daquela que não aproveita, né? Então, essa é uma obrigação de todos nós, né? Nós já tivemos uma reunião conjunta na secretaria, eu ocupando momentaneamente a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Achamos alguns caminhos concretos para que nós não fiquemos apenas na boa intenção, algum caminho concreto para que a gente possa, de fato, colaborar. Temos procurado articular as iniciativas de forma que a gente vença o discurso, desculpe a expressão, discurso burro, de que
ciência, academia, pesquisa, ela suga recursos da universidade, e também o discurso burro de que fazer pesquisa é algo mais nobre do que atender a população na área médica. Então, isso a gente tem conseguido trabalhar no sentido de que buscar recursos para que as pesquisas se desenvolvam, no sentido de mais inovação, de entender melhor os mecanismos fisiopatológicos, de buscar melhores tratamentos, seja uma ação conjunta com melhorar a infraestrutura das unidades de saúde. Concretamente, só como um elemento, nós teríamos outros vários exemplos, mas num dos recursos que nós colaboramos, organizamos, que foi para a reorganização da unidade de pesquisa clínica, recursos da FINEP, no montante de cerca de 3,5 milhões para a unidade de pesquisa clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro, está chegando até o final do ano, vai ser inaugurado, o professor meu participou disso, o Dr. Cláudio Tinoco vai ser o coordenador da medicina nuclear do hospital. Então, é uma máquina de última geração para fazer cintigrafia, não só cardíaca, mas renal, cerebral, endócrina de modo geral, e que veio com recursos para pesquisa, mas que vai estar instalada no Antônio Pedro para servir também a população. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria trazer em nome da Pró-Reitoria, no sentido de nós avançarmos para um caminho comum, de uma pesquisa com mais inovação, com mais, vamos dizer assim, brilhantismo, e, ao mesmo tempo, colaborando para que a atenção à saúde seja cada vez mais eficiente. Muito obrigado. Como disse o nosso pró-reitor na sua posse, trabalhar com a cabeça nas nuvens e o pé no chão, né? Passar agora ao presidente da Associação Médica Fluminense, o representante do Conselho Regional de Medicina, representante do Conselho Municipal de Saúde, Glauco, meu sócio. Muito bem, como presidente da Associação Médica Fluminense, eu fico ao mesmo tempo preocupado que todo mundo esteja confortável, a sala foi pequena, não foi, mas ao mesmo tempo orgulhoso que numa reunião dessa a sala esteja cheia. Eu acho que é extremamente importante que a gente possa discutir esses assuntos, já foi bem falado aqui, e fico muito orgulhoso de estar representando o Conselho Regional de Medicina como coordenador e representando como tal o Conselho Municipal de Saúde, que tem uma enorme importância, gente que participa das reuniões, são reuniões difíceis, longas, mas que tem uma enorme importância como fonte de cobrança, como fonte vamos dizer assim, de conhecimento do que a população precisa. A MF agora em agosto completa 80 anos, a Associação Médica Fluminense. E isso demonstra que ela está numa posição, eu diria, não superior, mas numa posição acima de partidos, de governos, numa posição que a coloca como crítica, como participante de qualquer gestão da saúde de Niterói. Então, a gente quer ratificar isso, dizer que a gente está participando, de forma crítica, embora sócios, a gente está participando de forma crítica, de forma a ajudar, a contribuir de alguma forma. Ontem mesmo, numa reunião do Conselho Editorial da revista, junto com a doutora Sônia Mares, a gente procurou, a gente teve uma ideia de criar uma sequência de reportagens sobre a rede pública de Niterói, para dar um enfoque diferente sobre cada unidade da rede pública. Primeiro, um enfoque geral, dizendo tudo que Niterói tem, e depois desmembrando cada unidade. Vamos falar sobre a tradição do Dourenço, falar sobre a importância do Getulinho, falar sobre tudo isso dentro da nossa revista. Eu acho que essa é uma forma que a gente tem de ajudar, de contribuir e de cobrar ao mesmo tempo. Então, eu desejo que essa reunião seja profícua e que se repita, e que a gente possa continuar sendo o fórum, o espaço físico e o espaço político dessas decisões e dessas reuniões. Bom dia a todos e aproveitem. Bem, eu vou pedir a cada um dos palestrantes que tragam seus assuntos em 10 minutos, não é? Para que a gente possa realmente termos tempo
síntese, não é? Para que nós possamos termos pelo menos 40 minutos a 1 hora para discussão e termos uma agenda positiva. Que muitas das vezes os seminários saem sem nada e ninguém cobra nada, não existe meta e aquilo fica só uma intenção, vamos dar um abraço ao Canto do Rio, ao Caio Martins, ou Campo de São Bento. Nosso objetivo aqui é construir uma agenda positiva com o secretário para que nós possamos depois tornar isso público e termos aí alguns encontros para os desdobramentos. Então, senhor secretário, eu vou inverter a ordem aqui e vou primeiro chamar o nosso pró-reitor, que ele tem um assunto importante para tratar logo a seguir. Eu queria que o senhor pudesse estar anunciando aqui o tema do professor Antônio Cláudio Nóbrega. Então, a mesa se desfaz e nós convidamos o professor Antônio Cláudio Luca de Nóbrega, que é, como já disse, pró-reitor de pesquisa da UF, que vai falar sobre pesquisa na área cardiovascular. Bom, vou procurar em 10 minutos fazer uma abordagem geral sobre o papel da pesquisa no mundo contemporâneo e chegando até a nossa situação da UF, particularmente ao programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. Eu gosto muito desse slide que mostra vamos dizer, os países potencialmente líderes em função, primeiro, da população, se nós considerarmos os países com mais de 100 milhões de habitantes, simultaneamente, países com um PIB maior de 400 bilhões e países com área superior a 4 milhões de quilômetros quadrados, nós sobramos com Rússia, Estados Unidos, Brasil e China. Então, teoricamente, se nós considerarmos essas 3 grandes riquezas, nós teríamos esses 4 países como potencialmente os líderes da ordem mundial. Mas o que é fundamental é que nós consideremos que existe um conceito de cidadania científica. Hoje, nós vivemos numa sociedade do conhecimento, onde o poder, a relação de produção e consumo é fundamental. Nós temos que não somente conhecer os nossos direitos como consumidor de conhecimento, mas temos que definitivamente passar para o lado do produtor de conhecimento. Nós temos que ser donos do nosso destino a partir do conhecimento. Essa é a ordem mundial. Não por um acaso, existe uma relação direta entre produção científica, esse é um quadro que mostra o número de artigos publicados como um dos indicadores de produção científica dos principais países do mundo, mostrando que existe uma nítida relação entre produção científica e PIB, em produção de riqueza. Naturalmente que existe uma dificuldade de se identificar o que vem primeiro, muito provavelmente isso é um ciclo virtuoso, onde quem produz mais conhecimento produz mais riqueza e decide, assim, investir em produção de mais conhecimento, se perpetuando como lideranças. O Brasil, ao longo dos anos, vem crescendo muito mais rapidamente do que a média mundial na produção científica. Nos últimos 10 anos, nós temos crescido quase 8 vezes mais rapidamente do que a média mundial. Essa é a boa notícia. Se nós compararmos a países da América Latina, nosso crescimento é, sem dúvida nenhuma, muito mais acelerado do que os demais países. Mesmo comparado a outros países, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, o crescimento brasileiro é mais acelerado, mas ainda estamos muito longe do desejável. Nosso crescimento foi comemorado aí no ano passado, no início desse ano, pelo Ministério da Educação, pela CAPES, que ultrapassou a produção científica da Rússia e Holanda. De fato, essa é a boa notícia, mas a má notícia é que nós continuamos muito ruim, a verdade é essa. Comparado a países mais desenvolvidos, nós estamos muito atrás, e particularmente, pode passar o próximo, se nós nos compararmos com países adiantados, nossa participação proporcional diminui. Essa linha amarela mostra a relação da produção científica, no caso do Brasil, proporcionalmente à da Inglaterra. Então, muito embora nós cresçamos muito rapidamente na produção científica, proporcionalmente, a distância continua aumentando. Então, se nós olharmos para os países que não estão muito bem, nós estamos crescendo muito mais rapidamente que ele. Mas se nós olharmos para os países que têm uma condição de riqueza boa, nossa distância continua aumentando para o lado negativo. Isso também vale para outros países como a Alemanha. Qual é a característica do Brasil? Eu não vou entrar nesse detalhe, tem muita informação nesse slide, mas só chamar a atenção que o Brasil ele tem um número de pesquisadores por 100 mil habitantes muito menor do que China, Japão, Estados Unidos e Europa. Muito embora nós estejamos formando mais de 10 mil doutores por ano, esse ainda é insuficiente para ter uma massa crítica comparativa a países mais desenvolvidos. Então, observem que nós temos
um caminho longo a seguir pela frente para manter massa crítica de pesquisadores. Essa aqui é a questão dos docentes por 100 mil habitantes, a concentração nitidamente na região sudeste, não é muito diferente do ponto de vista da riqueza, e a UF se colocava nesse ranking aí como 23ª maior produtora de conhecimento com conceitos de programas de pós-graduação. Hoje nós temos 48 programas, nossa posição melhorou, um trabalho que vem sendo feito recentemente, mas nossa posição ainda é uma posição intermediária, e esse é o trabalho que nós temos feito na Pró-Reitoria de alavancar a UF para uma outra posição. O modelo de produção científica, de conhecimento de modo geral, isso aqui eu não entrei na discussão sobre produção científica e tecnológica, né? A gente poderia em outro momento conversar sobre isso, mas se nós considerarmos a produção científica, o modelo brasileiro é muito diferente do americano e do europeu. No Brasil, nitidamente, a produção científica está ligado aos programas de pós-graduação. A formação, a produção científica, que a curva azul é de artigos publicados, e a curva vermelha, amarela, é a titulação de doutores. Então, a produção científica brasileira está intimamente ligada, basicamente a mesma curva, à formação de doutores. A boa notícia é que o número de mestres e doutores formados a cada ano cresce muito rapidamente. Como eu falei para os senhores, hoje nós já ultrapassamos cerca de 10 mil, quase 11 mil doutores por ano, o que pode representar a formação de uma massa crítica razoável no futuro breve. Como que a UF se posiciona nessa questão? Nos últimos 10 anos ocorreu um aumento acelerado do número de alunos matriculados no mestrado, doutorado e mestrado profissional. Observe que a curva azul representa o crescimento ali em torno de 30% o número de 100% o número de alunos matriculados no mestrado, mais de 200% no doutorado e mais de 300% no mestrado profissional, mostrando que não é só um aumento quantitativo de alunos da pós-graduação, mas um aumento qualificado na formação de doutores, pesquisadores independentes, e também o mestrado profissional, que está ligado à formação de profissionais de alto nível ligados a necessidades específicas do mercado, incluído aí gestão, que é um elemento fundamental para o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Observem que, se nós analisarmos o número de cursos, aí não são programas, né? O programa ele é composto de cursos, mestrado e doutorado. Se nós olharmos o número de cursos, de modo geral, de pós-graduação, houve uma queda na UF em todas as universidades brasileiras. Quando a CAPES mudou o sistema de avaliação em 98, não foi diferente na UF. Chama atenção para o fato de que, na área médica, esse decréscimo foi muito importante. O curso de ciências cardiovasculares, na época ainda cardiologia, permaneceu como um curso credenciado pela CAPES, e houve uma recuperação ao longo dos anos com um trabalho recente. Hoje nós ultrapassamos o nosso número histórico de cursos de pós-graduação. No curso de ciências cardiovasculares, e hoje chamado programa, tenho muita satisfação de ter participado dessa reestruturação liderada pelo professor Romeu em 2003. É um programa que deixou de ser cardiologia. Eu queria chamar a atenção, tem muitos detalhes aqui que eu não vou me estender, mas essa reestruturação ela tem uma característica fundamental, Camir, que foi deixar de ser um programa de cardiologia e passar a ser um programa de ciências cardiovasculares. Eu considero que essa foi uma decisão estratégica fundamental, porque havia uma certa confusão entre produzir conhecimento e formar o profissional para a atuação. Ou seja, o programa de pós-graduação do mestrado e doutorado ele visa formar indivíduos que querem pensar novas soluções sobre o sistema cardiovascular. Para isso, o indivíduo não precisa ser médico. Ele pode ser um matemático, ele pode ser um historiador, ele pode... Obviamente que o médico tem um papel importante, mas não necessariamente. E essa estrutura enriqueceu muito o nosso programa. A quantidade de projetos ligados à necessidade da população, não só estudos ligados a mecanismos moleculares das doenças, mas também ligados à gestão e à qualidade assistencial, floresceram no programa, e isso fez com que... essas são algumas das mudanças estruturais, eu não vou entrar em detalhes, pode passar. Credenciamento dos docentes, pode passar. Próximo, por favor. E nós temos, em função disso, conseguido bastante recurso financeiro, né? Através de relação com a FAPERJ, o DECIT no Ministério da Saúde, como eu falei para os senhores, a organização da Unidade de Pesquisa Clínica,
entre outros, de forma que hoje, pode passar, nós temos no programa, e eu estou falando nós porque eu faço parte do corpo docente, muito embora esteja na pró-reitoria, tenho uma responsabilidade mais ampla, mas como docente do programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares, nós temos essa máxima de que é da molécula à população. Nós temos linhas de pesquisa ligadas a mecanismo de doença, fisiopatologia, pesquisa clínica, epidemiologia e qualidade assistencial. Hoje está muito claro para nós, e eu concordo totalmente com o secretário, conversava com o subsecretário sobre isso também, o problema do nosso país não é exatamente recurso financeiro. Nós temos aí, novamente, voltamos à posição de 8ª economia do mundo, dinheiro existe. O problema é, por um lado, corrupção e, por outro lado, gestão. Então, esse é o nosso papel, de fato, combater a corrupção, não aceitar como fato comum desvio de dinheiro público, isso não pode ser aceito como algo comum, temos que nos indignar, não podemos perder a indignação. E, em segundo lugar, aperfeiçoar a gestão. Né? Hoje, sem dúvida nenhuma, do pesquisador ao presidente da República, se é que a gente pode dizer dessa maneira, é preciso aperfeiçoar os mecanismos de gestão, e eu acho que a pós-graduação tem um papel fundamental a colaborar com a Fundação e a Secretaria nesse sentido, para, em última instância, cumprir a sua missão, que é melhorar a saúde da população. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria de chamar o Tiago e a Camila. O Tiago e a Camila estão representando a professora Maria Luísa. A Maria Luísa se encontra aqui? Não, né? Não. Bem, o que é importante é que, se nos anos 80 e nos anos 90 foi importante a presença dos alunos dentro de um processo democrático, de redemocratizar o país, nós temos agora um desafio, Alcamir, trazer para os alunos um novo comportamento de ativismo. Então, ser pessoas que interajam com a universidade e possam estar junto à população buscando a melhoria da qualidade da assistência, é hoje um papel importante dos alunos. Os alunos hoje têm que encontrar, e aqui eu estou olhando aqui para o professor Luiz Augusto, que um professor extremamente importante na cardiologia de Niterói, e que acompanhou todos os processos de transformação do próprio Hospital Universitário Antônio Pedro, da cardiologia. Hoje, existe realmente algo na universidade que vem dando certo, que são as ligas, Liga de Trauma, Liga de Semiologia, o professor Roberto Carlos coordena um grupo de liga, e os alunos têm que assumir um ativismo diferente. E esse ativismo passa muito por isso. Eu acho que os alunos têm que conhecer o Conselho Municipal de Saúde, não é? Porque muitas das vezes nós não temos acesso do ponto de vista do dia a dia e não temos participado disso. Então fica realmente para poucas pessoas ter esse espírito altruísta de poder estar lá acompanhando e participando, ajudando o secretário, que é ali que está tomando uma série de decisões importantes. E acho que até mesmo a universidade tem que ter um papel maior e maior presença nesse cenário. E os alunos têm que ter também essa consciência que se nós não formarmos uma nova mentalidade política na academia, e qual é a nossa política? A política é uma assistência de qualidade, formação de qualidade e profissionais que entram no mercado de trabalho com competência e com compromisso social. Então, o Tiago vai fazer uma apresentação. Tiago, por favor, em 10 minutos, os dados que nós temos trabalhados pela brilhante professora Maria Luísa Garcia Rosa, que é um exemplo de professora e acadêmica da nossa universidade. Então, bom dia a todos. Como o professor me apresentou, sou o Tiago e sou integrante da Liga de Ciências Cardiovasculares. E vou apresentar os dados do nosso estudo a respeito da mortalidade cardiovascular em Niterói. Bem, para começar, de que morrem as pessoas em Niterói, né? Seguindo uma tendência mundial, a principal causa de mortalidade em Niterói são as doenças do aparelho circulatório. Interessante observar nesse slide, no entanto, que esse perfil é diferente nos homens e nas mulheres. As mulheres estão mais expostas à mortalidade cardiovascular, uma vez que estão protegidas das demais causas de mortalidade, como, por exemplo, as causas externas, que nos homens são mais importantes. Então, o peso da mortalidade cardiovascular na mulher aumenta bastante, já que elas conseguem chegar a uma idade em que a doença cardiovascular é mais frequente. Isso a gente consegue observar claramente nesse gráfico, que demonstra que, em Niterói,
essa diferença é um pouco menor, as retas estão mais próximas, né? Já que Niterói apresenta uma qualidade de vida, um IDH superior às demais localidades, fazendo com que o homem também esteja mais preservado dessas causas de mortalidade e aumentando a expectativa de vida do homem, fazendo com que ele chegue a uma idade em que ele possa morrer de doença cardiovascular. Observando, então, dentro do capítulo 9 do CID-10, as principais causas de mortalidade por doença cardiovascular, nós temos, liderando isoladamente, o infarto agudo do miocárdio, seguido pelos acidentes vasculares cerebrais não especificados entre isquêmico e hemorrágico, a hipertensão essencial, a insuficiência cardíaca e as demais causas de mortalidade. Então, ao longo da apresentação, nós vamos discutir e mostrar dados de Niterói em relação a essas principais causas de morte. Primeiro, observando a mortalidade geral de Niterói na última década, que nós temos dados disponíveis, a gente observa que ela teve basicamente constante, né? Tem se mantido em relação a todas as causas. Já em relação às doenças cardiovasculares, a gente observa uma relativa queda. Uma vez que, hoje em dia, o que observamos, o que temos é um melhor controle dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, como o tabagismo, além da melhora na terapia, né, e o manejo dessas doenças, o que está induzindo a queda dessas doenças no mundo todo, também em Niterói. No entanto, o que a gente tem observado em razão à vida moderna é o aumento da obesidade e da baixa atividade física, do sedentarismo, o que pode levar com que na próxima década nós tenhamos uma lentificação nessa queda da mortalidade cardiovascular, ou mesmo uma guinada, né, que as doenças cardiovasculares comecem a matar mais, como elas faziam há mais ou menos 50 anos atrás. Embora as doenças isquêmicas do coração e as doenças cerebrovasculares tenham basicamente os mesmos fatores de risco, o que a gente observa é que as doenças isquêmicas são muito mais prevalentes nos homens, enquanto as doenças cerebrovasculares são mais prevalentes nas mulheres. Na década de 40, tanto para homens quanto para mulheres, doenças cerebrovasculares prevaleciam. No entanto, hoje em dia, a gente tem observando a relação de mortalidade, doença isquêmica do coração sobre doença cerebrovascular, para os homens, nas 3 localidades estudadas, a gente observa que esse coeficiente é maior do que 1, demonstrando que, para os homens, a doença isquêmica do coração é sempre maior e mais importante do que a cerebrovascular. Já para as mulheres, a gente observa que essa razão fica próximo de 1, o que demonstra que esses coeficientes são basicamente iguais para as mulheres. E chegando ao estado do Rio de Janeiro, a ser um pouco menor do que 1, demonstrando que a doença cerebrovascular tem uma importância maior do que a doença isquêmica do coração nas mulheres, aqui no estado do Rio de Janeiro, um padrão que era observado no mundo há 40 anos atrás. Observando o coeficiente de mortalidade por infarto agudo do miocárdio para o Brasil, a gente observa para as 3 localidades, estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro e Niterói, que teve uma queda relativa, né, uma queda não muito importante, e que, no entanto, o Brasil tem se mantido constante e tem mantido um coeficiente sempre menor do que das outras localidades, né, do estado do Rio de Janeiro, isoladamente. Aqui a gente pode atribuir 2 coisas. A primeira coisa é a esperança de vida ser maior nas localidades do estado do Rio de Janeiro, o que leva a que a população chegue a uma idade em que ela pode ter a doença cardiovascular, como a gente já tinha discutido. E a segunda explicação que a gente pode pensar é uma subnotificação nos estados mais pobres do Brasil, que leve a essa coeficiente menor. Observando o coeficiente de mortalidade por infarto em Niterói, a gente observa essa mesma queda, tanto para homens quanto para mulheres, e conforme a gente já tinha falado, a importância da doença isquêmica do coração maior para os homens. Em relação ao coeficiente de mortalidade por acidente vascular cerebral não especificado entre hemorrágico e isquêmico, nós temos uma queda muito mais importante do que a do infarto nas 3 localidades. E observando os dados de Niterói, a gente observa que essa queda segue o padrão observado no resto do Brasil e que os homens mantêm uma média de coeficiente de mortalidade por AVC sempre maior do que as mulheres em Niterói. Então, embora a participação das doenças cerebrovasculares na mortalidade para a mulher seja mais importante que para a doença isquêmica, o óbito absoluto por doenças cerebrovasculares é sempre maior no homem. O que
valor da mortalidade em relação à hipertensão essencial, ela foi a única causa de morte que não teve nem mesmo aquela leve queda. E a gente, estudando o CID-10 para tentar entender por quê, a classificação das doenças, lendo o CID, a gente observou que é bastante difícil você estabelecer a causa exata do óbito, seguindo o que é estabelecido pelo CID-10. Porque tem umas pequenas variações entre uma causa e outra, que muitas vezes, se o médico não tiver com o CID aberto ali para fazer a atestado de óbito, ele vai passar despercebido e não vai notificar a causa exata do óbito. E o exemplo que a gente teve dessa dificuldade é que nós ligamos para um neurologista, porque a gente teve especial dificuldade na parte das doenças cerebrovasculares. As nuances eram muito grandes e a gente não conseguia perceber o que era uma doença intraparenquimatosa, quando ela deixava de ser hipertensiva e passava a ser cerebrovascular. Nós ligamos para o neurologista para ele tentar explicar para a gente, encontramos com ele, e ele falou que... A gente perguntou para ele, se você tivesse um paciente que morresse, por exemplo, de um AVC hemorrágico, em razão de um pico hipertensivo, como você notificaria esse óbito? Aí ele falou, notificaria como hipertensão, porque ele morreu por causa da hipertensão. Quando, na verdade, o CID-10 em relação à hipertensão exclui as doenças cerebrovasculares. Quando a hipertensão leva a um acidente vascular encefálico, você deve notificar isso como acidente vascular encefálico. Então, isso pode justificar esse não decréscimo na mortalidade por hipertensão primária. Em relação a Niterói, especificamente, a gente observa também que não teve um decréscimo e a mortalidade se manteve mais ou menos constante. Em relação aos dois próximos slides, esse e o próximo, em relação à insuficiência cardíaca, a doença cardíaca hipertensiva, que é classificada pelo CID como a insuficiência cardíaca de etiologia hipertensiva, a gente observa uma queda nas localidades gerais e em Niterói, para ambos os sexos, uma queda relativa também, e insuficiência cardíaca especificamente, a causa de 50, observando essa mesma queda. Observando o gráfico de mortalidade por insuficiência cardíaca em Niterói para o ano de 2006, observamos que essa causa de mortalidade foi mais importante nos homens até a 8ª década de vida e que isso se inverte, passando as mulheres terem uma maior mortalidade por IC na 9ª década de vida. Então, o que a gente concluiu do nosso estudo? Nós concluímos que, do total de mortes, o infarto agudo do miocárdio e as doenças cerebrovasculares têm um peso muito importante nas causas gerais, representando respectivamente 9% e 4% das causas totais de morte. E a partir dos 40 anos de idade, observamos que a mortalidade por doenças isquêmicas, por cerebrovasculares e doenças hipertensivas, elas duplicam. E como a nossa população está caminhando para o envelhecimento, em razão do melhor controle das outras causas de mortalidade, isso é muito importante e demonstra que nós devemos prestar muita atenção, estar realmente entendendo o controle da doença cardiovascular e direcionando recursos para o controle dessas doenças. A mortalidade por doenças cardiovasculares está, de maneira geral, diminuindo em Niterói e no mundo inteiro, porém, prestando atenção a esse fato de que, conforme entramos nessa 5ª era da transição epidemiológica, que é essa epidemia de obesidade e sedentarismo, essa lentificação do decréscimo pode diminuir ou mesmo pode haver uma inversão e nós retomarmos o aumento da mortalidade por doença cardiovascular. Observamos também que essa tendência de diminuição geral das doenças cardiovasculares não é observada em relação à hipertensão, demonstrando que a hipertensão, seja porque a notificação está errada, seja porque realmente há um aumento do sedentarismo e da epidemia, da síndrome metabólica como um todo, está levando à hipertensão, isso demonstra que nós temos que prestar uma especial atenção a atendimento de saúde para essa doença. Aqui a nossa equipe da Liga de Ciências Cardiovasculares participou do estudo. E é isso. Muito obrigado. Eu aproximadamente, quando eu retornei do meu doutorado, o professor Rubens está aqui, o meu chefe de departamento, e quando eu voltei do doutorado, depois de 5 anos no INCOR, a primeira pesquisa que eu fiz foi sobre insuficiência cardíaca, olhando os dados de DataSUS de Niterói, do Brasil e São Gonçalo. Isso eu publiquei no regime da SOCERJ, num dos primeiros artigos que eu fiz aqui. E o que nós encontramos naquela ocasião? A taxa de internação no SUS, naquele ano,
se eu não me engano, isso foi logo no início dessa década, a média de Niterói por 1.000 habitantes era exatamente, Graça, igual à média do Brasil. E São Gonçalo tinha 2,5 vezes a média de internação. Mas a coisa interessante, enquanto a mortalidade em Niterói no sistema público era igual à do Brasil, a mortalidade em São Gonçalo era metade de Niterói e do Brasil. Ou seja, como por uma mesma doença, Niterói, São Gonçalo interna o dobro e tem uma mortalidade que é metade, no mesmo sistema que o sistema público. Ou seja, provavelmente outras doenças entram por esse diagnóstico. Então, sem o gestor conhecer os dados, sem os alunos conhecerem a realidade, nós ficamos replicando o que mata mais no Brasil. O que mata mais no Brasil é AVC, acidente vascular encefálico. Em Niterói, infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio, o sujeito tinha que sair daqui para ir para onde? Para Cabo Frio, para São Gonçalo, para ter angioplastia. Hoje já pode fazer no Antônio Pedro, mas nós precisamos ter um regime de o quê? 24 horas de plantão. Será que o Antônio Pedro só o Antônio Pedro resolveu o problema? Eu tenho um número de infartos por ano que se repete exatamente igual. Nos últimos 4 ou 5, eu sei exatamente quais os dias da semana, e eu consigo calcular quantos hemodinamicistas, quantos aparelhos eu posso contratar e ter uma escala funcionando. Então, é justamente dos dados que geram o quê? O planejamento. E qual é o problema todo? É que quem chega, muitas das vezes, não encontra uma coisa construída. E, muitas das vezes, isso está construído onde? Na universidade. Então, vamos em frente. Rapidamente, eu vou passear com vocês o que a gente tem trabalhado com qualidade assistencial. Podia apagar, por favor? Isso. Bem, é só para rapidamente pincelar. Esse indivíduo, há 100 anos atrás, ele descobriu a doença de Chagas. Esse indivíduo, Carlos Chagas, isso em abril, ele trabalhou aqui em Niterói. Ele era médico, ali onde tem na praia, ali em Charita, não tem um hospital hoje, um hospital psiquiátrico, o preventório. Ele trabalhou lá e aquilo era ligado a Fiocruz. O seguinte. Bem, essa é uma doença que no dia que ele descobriu isso, eu estava vendo um doente na enfermaria do Antônio Pedro com cardiopatia chagásica crônica. Essa é uma doença que existe, 25% da população da América Latina ainda tem espaço para ter essa doença. No Brasil tem 2,5 milhões. No estado do Rio de Janeiro, se acredita que aproximadamente 300 a 400 mil pessoas sejam portadoras de doença de Chagas pelo aspecto migratório. O seguinte. Bem, o que aconteceu nessa nossa trajetória saindo do macaco ao homem do computador? Essa é uma trajetória recente, uma trajetória de aproximadamente 10 milhões a 11 milhões de anos. Mas do Homo sapiens para frente é uma trajetória mais rápida, 150 mil anos. Próximo. Nesse processo nós passamos não só a andar, a comer e se movimentar de uma maneira diferente. O seguinte, se tudo que eu falar aqui não ficar nada, eu queria que ficasse esse espaço. Né? Esse slide ficasse num espaço mental, que essa é a nossa realidade. Quem trabalha num consultório hoje em Icaraí vai lidar com isso aqui, que é a doença cardiovascular no indivíduo que tem 70 a 80 anos de idade. Esse indivíduo é o indivíduo que infarta, vai para o procórtex, o centrocárdio, e é óbvio que isso está se tornando uma coisa também comum em pessoas de área de risco social. Mas esse indivíduo é o indivíduo que infarta na Europa, padrão Bélgica, aos 70, 80 anos. O que acontece quando ele tem doença cardiovascular? Ele já está na hora de quê? Ele já está próximo à sua expectativa de vida na sociedade ocidental, que é o quê? 80 anos de idade. Então, nos países desenvolvidos, a doença cardiovascular é um evento tardio. Se nós empurrarmos isso para frente, o sujeito pode viver o quê? 120 anos. A nossa perspectiva de vida hoje ao nascer deveria de ser essa. Essa expectativa de vida biológica. Hoje no Brasil, esse indivíduo tem o quê? Perspectiva de vida ao nascer em Niterói, em torno de 75 anos. Modelo, doença cardiovascular tardia. Quem dá plantão no Procorde sabe disso, quem dá plantão em outros lugares onde tem um atendimento a uma população mais privilegiada, esse é o problema. Essa é a fase final, doença cardiovascular tardia. Quem trabalha
em área de risco social, que lida com médico de família, vai encontrar o quê? Um grupo de pessoas que ainda tem a doença ligada ao problema das infecções. Febre reumática. Juliana, tem muita febre reumática no seu serviço? Tem febre reumática. No Antônio Pedro a gente recebe também. Tem doentes com chagas, quem trabalha com... Tem indivíduos com tuberculose e pericardite tuberculósica tem. Sífilis cardiovascular, menos. Aqui, esse indivíduo, que hoje em Niterói tem sido menor essa faixa, mas existe, é igualzinho a Moçambique. Eu participei recente de uma reunião na Sociedade Portuguesa de Cardiologia com países da África. A perspectiva da África de vida em Guiné-Bissau, Moçambique, é de aproximadamente 36 anos. A expectativa de vida da minha bisavó, que nasceu no início do século passado, era 33. O Brasil saiu de 33 anos, que era quando Chagas, há 100 anos atrás, descobriu a doença. O indivíduo que tinha 33 anos era um velho, estava pronto para morrer. E chegou a 75. Ou seja, se eu trabalho no médico de família e tenho um consultório, não é? Eu tenho meus parentes, moro em Caraí, ou moro numa outra região, que atendo acesso a pacientes que têm um extrato social maior, ele vai ter doença cardiovascular tardia. E qual é o problema? Esse aqui é o grande, gigantesco problema da sociedade como um todo em Niterói e nos países em desenvolvimento. Por fatores ligados à urbanização, às mudanças culturais associadas à urbanização, sedentarismo, tabagismo, aumento de oferta calórica, redução de oferta, ambiente competitivo. E, Felipe, você vai ter muita atenção, porque não existe hoje qualquer reunião política, reunião administrativa, que não acabe parando no Porcão, no Verdana, onde a gente come muito, não é isso? Tem muito acesso ao quê? A sal e gordura saturada, e esse é o metabólito para quê? Para a obesidade, síndrome cardiometabólica, e aqui, Glauco, uma coisa interessante. O indivíduo vai ter hipertensão e diabetes aos 45 anos de idade. E a perna amputada, com o quê? Com 50 anos de idade. 55 anos de idade. Então, esse é o grande desafio para a massa da população. É por isso que doença cardiovascular, e aí é cardiometabólica, não é isso, Rubinho? Não pode pensar hoje em tratar um paciente cardiovascular sem o endocrinologista junto. E a endocrinologia hoje e a cardiologia é uma área hoje muito juntas, como é a medicina vascular. Então esse é um problema que não é um problema médico, é um problema sociológico. Nós temos que trabalhar em quê? Mudança de hábitos de vida. O que aconteceu em Niterói? Nós aglomeramos a cidade, um edifício do lado do outro. E o que aconteceu? Nós estamos vivendo um aumento da temperatura. Hoje, cada dia mais, a gente dorme, quem mora em Caraí, com ar refrigerado 365 dias por ano. Passa a ter uma ilha de inversão térmica e um microefeito estufa. Com poluição, microefeito estufa, o que surgiu agora? Esse novo conceito que é a aerocardiologia, que é a doença cardiovascular induzida pela poluição. Então, existe uma partícula, PM2.5, que inflama o vaso e dá diabetes, AVC, infarto, insuficiência cardíaca. Então, qual tem sido a nossa preocupação? É chamar a atenção que esses são problemas cardiovasculares hoje do dia a dia. Ou seja, quem é secretário, quem trabalha na alta complexidade, como nós que atendemos o SUS, como o Marco, que lida com isso, ele tem que estar preocupado em ter válvula, soluções para chagas, soluções para o indivíduo com endomiocardiopatia, etc., etc. Soluções para esse grupo aqui, que é o grande grupo exposto, e solução para a área de cardiogeriatria. Esse é o grande desafio, Alberto Carlos. E daí a grande dificuldade, Verônica, da gente estar junto com os médicos de família, tentando decodificar isso e entendermos isso. Se vocês perguntarem, esse quadro estava montado na cabeça dos cardiologistas? Não. Esse é um quadro recente, dos últimos 5 anos, juntar tudo e nós termos o que? Uma moldura para ação. Próximo. Bem, esse tem sido a transição, desnutrição, doença infecciosa, mortalidade, próximo. A sociedade vai melhorando, ele começa a melhorar a nutrição, começa a morrer mais por doença cardiovascular, próximo. Aumenta a ingesta calórica,
Aumenta-se ingestas de gordura. Vocês estão observando que a doença cardiovascular passa a ser 35%. Niterói tem quantos por cento hoje de mortalidade cardiovascular, Tiago? Quanto? Qual o percentual, Tiago? 30? Está aqui, ó. Nós estamos aqui. Próximo. Quando você passa a ter uma sociedade mais idosa, ou seja, quando a sociedade começa a se deslocar, ela morre mais ainda por doença cardiovascular. Só que tem que o quê? Mais tardiamente. Então, nós temos problemas aqui, aqui e aqui. E, obviamente, o Alcamir também tem ainda problemas ligados à desnutrição, que a gente sabe que isso pode acontecer mesmo aqui numa sociedade que tem acesso a uma série de políticas públicas. Próximo. Bem, será que vai haver desemprego para a área da cardiologia? Eu tenho que me planejar, não é? Porque quem sabe, não é? Se a gente pudesse viver num país que o indivíduo, de acordo com o resultado que ele oferecesse, ele pudesse continuar nessa carreira pública. Então, quem sabe que Alcamir possa estar aqui em 2020. E qual é a solução? É que o problema no país em desenvolvimento e dos países em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, China, quem é que mais vai crescer nos próximos 10 anos doença cardiovascular? O Brasil. Então, apostar nisso aqui, eu não estou apostando em alguma coisa que não vai dar certo. Próximo. Esse é o quadro. Infarto agudo tem crescido no Brasil, doença cerebrovascular crescido menos, essas doenças infecciosas caem. Próximo. Bem, só para olhar aqui, esses são dados de insuficiência cardíaca, eu vou mostrar rapidamente 3 telas. Próximo. Próximo. Esse foi o primeiro estudo que nós fizemos aqui, envolvendo os hospitais públicos e privados em Niterói. Vou só passar essa mensagem, chamado Estudo Épica Niterói, publicado nos arquivos brasileiros, da principal causa que interna no SUS pessoas idosas em Niterói, insuficiência cardíaca descompensada. Próximo. Próximo. Aqui vocês vão observar, nesses 200 pacientes em hospitais públicos e privados, que quem tem a carteirinha do público, né, o SUS, tem a doença cardiovascular na sua forma final, que é o coração dilatado, quase morrendo, uma década antes do indivíduo que tem o quê? A carteirinha da Unimed, Bradesco, etc, etc. Aquilo que a gente estava comentando, quer dizer, o sujeito pobre, ele está exposto àquele conjunto de fatores de risco e ele desenvolve a doença uma década antes. Próximo. E qual era o problema aqui em Niterói? O setor público, a principal causa que levava o sujeito a internar era o quê? A falta de uma cesta básica para a insuficiência cardíaca. Beta-bloqueador, antagonista de aldosterona. Esse era o problema. Foi muito bom, na verdade, a gente ter essas falas que antecederam a minha própria fala, né? Mas reforçamos alguns pontos que dão um fechamento interessante a essa questão, né? Olhando a história da pirâmide etária de Niterói para o ano 2000, quer dizer, certamente a gente tem, né, a clara certeza do nosso envelhecimento, que tem sido, na verdade, um envelhecimento populacional gradual, agora muito importante, né, nas últimas décadas, quer dizer, com uma grande relevância nas últimas décadas. No entanto, o que a gente observa nas questões municipais, né? Nós temos um município, como todo, né, município urbanizado, com grande desigualdade social, quer dizer, um município com características, né, urbanas de bastante desigualdade. E, por conseguinte, com riscos desiguais a partir, na verdade, dessas desigualdades sociais. E também necessidades distintas da população, né, que, né, vai tendo, na verdade, suporte bastante diferenciado nessa perspectiva, suporte social. Passa, Carlinhos. E aí, trazendo um pouquinho, né, pensando um pouquinho, na verdade, o processo de determinação de saúde da doença, né, eu gostaria de resgatar algumas questões para a gente poder pensar a atenção primária em si. Né? Para podermos pensar a atenção primária, nós temos que ver algumas questões, né? Que as próprias condições demográficas, socioculturais, socioeconômicas, o ambiente físico onde o indivíduo vive, né? E aqui nós temos projetados 2 comunidades que, na verdade, são comunidades ligadas à área do Fonseca e da região de Vila Ipiranga. A gente vê claramente o quê? Né? Que a gente, da mesma maneira que viu um primeiro slide, onde a gente projeta a praia de Caraí, bela, né, com seus prédios, essa coisa toda, a gente tem, na verdade, um outro ambiente físico onde o indivíduo está, né, reside e que sofre, na verdade, todas as influências desse ambiente e
da sua própria vida, do próprio, né, aspecto socioeconômico, sociocultural que ele traz. Passo próximo. E aí, nesse processo de determinação, nós teríamos, na verdade, o indivíduo que sofre, né, adaptações e inadaptações sociais, né, e que tem como determinante da sua própria saúde a questão dos seus hábitos de vida, atitudes, comportamentos e assim por diante. Então, a gente vê aqui, né, a projeção de duas idosas, uma da comunidade do Viradouro, né, e que vocês veem que ambiente físico ela mora, e outra que mora em Engenho do Mato, que tem uma perspectiva de ter um envelhecimento com essas características. Passo próximo. Óbvio que nesse processo da determinação de saúde, Evandro resgata um aspecto que é muito importante, que é o aspecto ao acesso aos serviços de saúde. Que acesso é esse? Como é que ele se traduz? Né? Esse serviço de saúde, na verdade, ele pode ter, na verdade, uma disponibilidade de recursos, né, e de equipamentos onde esse indivíduo, né, em algum momento da sua vida, venha a necessitar e não possa ter respostas do sistema. E também um aspecto muito interessante, aí a gente olhando, né, um grupo de gestores que estão aqui representados, o processo de trabalho que está para dentro dessas unidades. Como é que está determinado o processo de trabalho? Qual é a qualidade da atenção que a gente tem destinado a esse usuário que busca a unidade de saúde? Como é que está organizado isso? Então, vocês veem que desde a questão dos insumos ao processo que consegue ser garantido na unidade, entendendo as características, né, e as necessidades de saúde da população, isso precisa estar organizado de forma tal a gente ter uma determinação positiva de saúde. Vai, Carlinhos. E aí, né, a Associação Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela traz, na verdade, uma noção que caracteriza muito o papel da atenção primária para isso. A atenção primária tem um papel relevantíssimo para isso. Por quê? A partir de todos aqueles aspectos que determinariam a saúde do indivíduo, né, que são fatores socioeconômicos, os fatores de risco, né, aliados à questão da genética, ambiente, comportamento, os riscos fisiológicos trazidos para o indivíduo, né, e já as condições constituídas, hipertensão, obesidade, diabetes e assim por diante, né, todo esse espectro, né, pode, ao longo do tempo, né, ele vai gerando ao longo do tempo necessidade de intervenções que têm um caráter promocional, preventivo, né, curativo e reabilitador. A atenção primária, na verdade, né, é uma porção, na verdade, do sistema que tem uma perspectiva muito interessante. Ele trabalha, né, justamente antes que a gente tenha, na verdade, a constituição da doença ou do dano. Né? Então, ele tem essa perspectiva de ter uma oportunidade, que é uma oportunidade primeira de trabalhar através de uma série de políticas intersetoriais, na perspectiva de observar fatores de riscos que já estão constituídos por aqueles hábitos e comportamentos constituídos. Ele tem a perspectiva de trabalhar isso antes mesmo que haja o adoecimento. Muitas vezes, nós temos a perspectiva de entendermos que as ações curativas, essas são as ações mais importantes dentro do campo da saúde. E, em termos, na verdade, de impacto sobre a população, né, a grande perspectiva, a grande oportunidade seria que a gente pudesse estar trabalhando antes mesmo do processo de adoecimento estar constituída, né, evitando, assim, todos os custos sociais que são secundários a essas questões. Só que, aí a gente vai ouvir daqui a pouquinho a Graça está falando aqui, né, essa atenção primária, para que ela seja uma atenção primária potente, porque certamente quando a gente vê aquela foto daquelas idosas dentro de Vila Ipiranga, Engenho do Mato e assim por diante, a gente vê que o campo de necessidades ele se amplia. O homem adoece. Muitas vezes, em comunidades socialmente desprivilegiadas, que é o que Evandro coloca na sua pesquisa do Projeto Épica, ele adoece até precocemente. Então, outras necessidades vão aparecer onde essa atenção primária vai ter que dar respostas. E aí, esse conjunto de respostas certamente vai acontecer pelo processo integrado e articulado, sinérgico, que a rede de saúde deve estabelecer. E aí a atenção especializada, ela se faz muito importante na perspectiva de ter uma interface constante e frequente de qualidade, sem haver vazios nesta assistência. Passa, Carlinhos. Então, nesse modelo de atenção, né, a gente teria, na verdade, uma população total, né, onde as políticas promoveriam, na verdade, uma perspectiva da gente ter intervenções de promoção, trabalhando aqueles determinantes da saúde, né? A população que a gente já encontra submetida a risco, aonde a gente já tem que
elaborar um conjunto de práticas preventivas, né? Evandro já salientou tão bem, né? Aqueles indivíduos que a gente vê, né? Com a história de tabagismo, a história de, né? Alguns fatores de risco já largamente conhecidos na literatura que precisam ser trabalhados junto à população com algumas noções para que esses hábitos sejam revertidos. E aí nós teríamos, na verdade, já os indivíduos que sofrem adoecimento, né? Que já estaria ali no verdinho, né? E que tem, na verdade, já alguma condição constituída. E que condição, na verdade, de baixa complexidade, né, ou de baixo e médio risco, né, que seria, na verdade, uma gestão de condição de saúde nível 1. A gente teria aí um papel, essencialmente, entre o laranja e o verde, essencial da atenção primária, que merece estar qualificada para poder responder a essas questões. Mas que precisa, para isso, né, a colaboração de uma série de questões, né, respostas do sistema de saúde, né, políticas públicas que possam estar organizadas para responder a essas questões. É óbvio que quando a gente vê ali o nível 2, a gente já entende que a gente tem uma população com uma condição crônica constituída, com alto ou muito alto risco e que demanda questões que são questões muito maiores, de alto custo tecnológico, de alto custo social para a saúde, mas que precisam estar respondidas pelo sistema de saúde, pela sociedade, né? Até as questões que são questões maiores. Quer dizer, todas essas situações que estão, na verdade, né, na pirâmide em verde, já com condições de saúde já bem estabelecidas. Passa o próximo, Carlinhos. Então, o que a gente percebe a essa altura, né? A gente vê claramente que, hoje em dia, as condições crônicas em saúde, elas cada vez aparecem mais. Esse é o cenário da nossa população envelhecida que cada vez, né, busca mais os serviços de saúde do município. O que eu diferencia, né? Quer dizer, essa reflexão diz um pouco a respeito a nós, serviços de saúde, né? Quais são os desafios que temos que enfrentar, entendendo que a gente tem um manancial bastante expressivo de indivíduos com condição crônica. Passa, Carlinhos. Então, o que a gente vê, né? Olha para a questão da organização de atenção à saúde dos municípios em geral. Nós temos uma situação epidemiológica com uma dupla carga de doença, né? Quer dizer, nós ainda temos pessoas desfavorecidas, né? Que vivem a situação das doenças infecto-contagiosas, ainda desnutrição, aquilo que o Evandro falou, mas nós temos, na verdade, condições crônicas, né? E que respondem por 75% da carga de doença. E temos um modelo de atenção, muitas vezes, que ainda entende que a sua resposta tem que se dar, na verdade, frente a esses modelos de pronto atendimento, resposta rápida, né? E que a gente sabe que não vai responder essas questões. E temos altos custos pautados nesse tipo de modelo. Passa mais rapidinho. Então, historicamente, as condições agudas organizaram isso. Agora, o que acontece? Esse modelo de intervenção só sobre agudo, ele é um modelo episódico, só atenua sinais e sintomas, não se aplica ao acompanhamento dessas condições crônicas, e essas condições crônicas a gente tem que entender, sim, elas geram necessidades múltiplas, elas geram gerenciamento de longo prazo. Agora, ela precisa de suporte diagnóstico, precisa de suporte terapêutico, e precisa, antes de tudo, o seguinte: eu não preciso ter um profissional de saúde que rapidamente, por um flash, veja um indivíduo. Que ele possa, com o passar do tempo, né, aí a gente vai fazer alusão, né, ao velho clínico, né, que acompanha de longo prazo e, de repente, só de olhar, já sabe que algo mudou na vida daquele indivíduo, né? Então, ele intervém de uma maneira muito mais acertada. Passa, Carlinhos. Então, o que nós temos que estar atenta? População idosa, múltiplos recursos tecnológicos, população jovem que cada vez mais está ciente do seu direito. Agora, muitas dificuldades financeiras no setor saúde. Por quê? A gente duplica serviços, porque não existe uma continuidade da atenção. O que é feito na unidade A é feito na unidade B, os mesmos exames, né? Medicamentos, quer dizer, não há uma gerência de longo prazo de cuidado. Há uma fragmentação, resultados paupérrimos. E o cuidado comunitário, muitas vezes organizado, ele perde resolutividade. Por quê? Existem lacunas no sistema. Essas lacunas são dadas por quê? Há atraso no diagnóstico, há falta de acesso a algumas propostas terapêuticas, né, que foi um pouco o resultado do estudo Épica. E, muitas vezes, o quê? Não sei se o Felipe Peixoto ainda está presente, mas escassas respostas intersetoriais, né?
Todos nós que estamos no programa Médico Família ao longo do tempo sabemos disso. E os outros setores, o setor de saúde entra, carro-chefe, e os demais setores, urbanismo, né, geração de renda e assim por diante. Esses setores têm que estar articulados de forma tal a promover a saúde, né? Ao mesmo tempo, o setor privado, né, rapidamente já aprendeu a lição. Né? Qual é a lição? Né? Ele caminha na perspectiva de prática preventiva, de gerenciamento de cuidado, né? Entendendo que existem custos crescentes, né, nessa área. Passa rapidinho. Então, a atenção primária ela tem que ser entendida como um elemento estruturante para o sistema de saúde. Ele organiza o sistema de saúde. Né? Ele é, né, fator importantíssimo na proteção da própria comunidade, da sociedade, e elemento também de coesão, né, tendo em vista as desigualdades, as iniquidades importantes. E aí, numa descrição de Aleixo, né, o que seria, na verdade, esse momento de atenção primária? O que seria esse conceito? Né? Ele é um conjunto integrado de ações básicas, articulado num sistema de promoção e assistência integral à saúde, tanto individual e coletiva. Então, ou seja, esses profissionais que estão trabalhando na atenção básica, eles intervêm em tempo inteiro sobre o coletivo, mas têm que projetar, na verdade, as questões da coletividade. E aí, hoje, eu acho que a gente deu um passo muito importante, que é preciso, a essa altura, gente, que a gente possa estar pensando o produto das nossas pesquisas. São eles, na verdade, a inteligência do nosso planejamento, na perspectiva de que a gente faça alguns apontamentos, né, com um grau de certeza maior. Passa lá. E aí, quais seriam os atributos dessa atenção primária? Ela funcionaria como um primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, seria um coordenador, gerenciador desse cuidado de longo prazo, orientaria a família e a própria comunidade na perspectiva de que ela assuma, na verdade, a decisão e a trajetória da sua própria vida. Uma questão importante é o alerta sobre pressão alta. Já foi chamada a atenção aqui. O problema do sedentarismo também foi chamado a atenção aqui. O estímulo à ciclovia e acesso à reabilitação. E o problema que surge como novo, poluição aérea. Então, dentro da agenda, eu acho que isso aqui é a interface inicial que a gente gostaria que Secretaria de Saúde, mais os políticos, pudessem estar ajudando a estar norteando esses pontos. Em relação ao agudo, não é? Ficou claro para nós todos aqui que o problema do ataque cardíaco, o infarto, precisa realmente isso aqui é o que mais mata, não é? Embora está todo mundo preocupado com o aumento do número de assalto à mão armada e sequestro, não é? Jardim Caraí, Caraí adjacência, nesse lugar. Mas o problema que mais mata é esse aqui. E aqui o ponto todo é o quê? Angioplastia. E eu posso planejar quantas eu preciso por ano, se a taxa de infarto ela está mais ou menos estável. E, obviamente, eu tenho o número de mortes e tenho o número de casos. E, obviamente, uma questão importante que precisa pesquisa, seja na área básica, é o problema da hipertensão arterial. Não está esclarecido isso. Essa é uma questão que você tem que ter sido devolvida. Quantos pacientes hipertensos estão com a pressão arterial menor ou igual a 140 por 90? Essa é a pergunta. Não é? Essa é a pergunta que cada médico de família que gerencia deveria estar oferecendo. Essa é uma questão. Se isso é uma coisa que mata, nós temos que estar com essa questão. É uma questão que tem que ser remetida. E a coisa do crônico, a agenda para o crônico, e aí eu acho que foi a provocação da Verônica, quer dizer, o modelo da policlínica, não é? É o modelo teórico-conceitual, esse tem que ser colocado em quê? Em xeque, dentro do contexto do quê? Do contexto contemporâneo. O que são as grandes policlínicas? Hoje são centros com o quê? Com subcentros de gerenciamento de doença crônica.
multidisciplinar, com call center, com informatização, em que o profissional, ou os profissionais são remunerados por quê? Por resultados. Quais são os resultados? Meta de colesterol, meta para controle de pressão arterial, se o indivíduo está fazendo atividade física, ou seja, o modelo de gerenciar a doença crônica e isso tem sido feito ao longo do tempo, né? Tem uma frase que diz o seguinte: um sistema ele dá o resultado para aquilo que ele está desenhado. O modelo que nós temos hoje, que é um profissional cumpre lá 3 horas, vai embora, bateu, entra outro, vai na nutricionista, se comunica com o fisioterapeuta, esse modelo, o modelo, absolutamente ele dá um resultado, que é o quê? Isso não gera gerenciamento. O indivíduo que precisa não entra na fila. E aqui, você precisa ter alguns grupos aqui de gerenciar a doença crônica. Na área cardiovascular, uma área cardiometabólica. Se você não tem no mesma área um cardiologista, um médico vascular, um neurologista, um endócrino, interagindo os casos de alta complexidade e devolvendo ao médico de família aqueles que já estão compensados e tratados, não precisa ficar uma rede crônica, e precisa ter o quê? Uma moça ligando todo dia para ele, olha, tomou o remédio? Aqueles casos que já internaram é call center. A solução é call center, que pode ser feito em casa, na China, em qualquer lugar, alguém com o telefone ligando. E as enfermeiras aqui da UF, não é? A Ana Carla, que é professora, não é? Nós temos uma experiência com ela, com o grupo da Gisele, que são professoras da Intermagem. Hoje tem um programa em ciência cardíaca e tem uma experiência em educação, etc. Isso aqui é multidisciplinar, educacional, etc. Então, aqui é um ponto que nós precisamos de inovação. Não é? Eu acho que talvez a questão aqui é uma coisa propositiva. É provocativa por quê? Porque o modelo centrado em especialista, por que não retém o especialista? É só a remuneração que o mercado traz? Também é um ponto. Não é? Nós criamos alguns modelos na rede pública que o médico de família tem uma remuneração, o especialista tem uma outra remuneração. Mas o fundo do fundo, os dois têm que devolver o quê? A mesma coisa. Ele é contratado para gerar o quê? Altos resultados. A forma de repensar isso é uma maneira de reorganizar o sistema. Então, eu acho que ilhas de excelência na área de gerenciamento de doença crônica é uma necessidade. A UF está capacitada para fazer isso? Não. O Hospital Antônio Pedro não é dessa forma que é a lógica do tratamento ambulatorial. A lógica do tratamento ambulatorial é casos difíceis.